Oi, gente. Olha, é uma live aí despretensiosa. Na verdade, não tem a pretensão de ser nada de importante, a não ser raciocínios a respeito de TV, do rádio, da internet, nas diversas plataformas. Afinal de contas, a gente observa o rádio hoje, de alguma forma, dependendo daqueles que trabalham no rádio, como meio que surpreendidos, né, com as diversas opções do espectador, do internauta ou do que seja. E isso, de uma certa forma, se explica. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 1971, portanto tem muito tempo que eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu fui bater nas portas das emissoras de rádio para conseguir trabalho. E comecei trabalhando na Rádio Continental, ali na Rua do Riachuelo. Depois pulei, por força da publicidade também, fui diretor de uma agência de publicidade, dirigi comerciais para televisão, né? Cedo, lá pelos idos de 72, 73, além de ser coordenador dessa agência, que era a agência do Ney Machado, eu também fui rádio TV, como se diz na época, né? Então, o que eu fiz? Eu passei a fazer uma série de comerciais para televisão, dirigir comerciais e tal. Mas naquela época, logo depois, quando redescobri o rádio, 2, 3 anos depois, sem deixar a publicidade, eu fui trabalhar no Sistema Globo de Rádio. E o Sistema Globo de Rádio, ele realmente era a grande força do rádio naquela época. Seguindo-se a ele, vinha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que era forte, mas não era tão forte quanto a Rádio Globo. A Rádio Tupi tinha a Tupi e a Tamoio. Tamoio era a rádio musical e a Rádio Tupi era a grande rádio, numa época em que todas as rádios eram AM, não tinha o FM. O FM tinha na Rádio Tupi, mas era um canal de FM que era só de música de elevador, imagine vocês. Você comprava por demanda, eu quero uma música no meu elevador. Ele ia lá na Rua do Livramento, onde era a Rádio Tupi, e comprava a assinatura. Confesso para vocês que eu não sei nem como é que aquilo era colocado no elevador. Mas não havia, porque não havia receptor de FM, né? Então, as grandes rádios eram AM. Você tinha, então, o primeiro lugar absoluto, Rádio Globo, né? Eu tinha a Rádio Mundial, que era da Globo, mas era a versão musical do Sistema Globo. A Globo também tinha a Eldorado, que por sua vez era uma rádio mais adulta, digamos assim. Nos dias de hoje talvez fosse uma rádio mais próxima à JB de hoje, né? E resultado, esse era o panorama. Tinha a Rádio Nacional, que era a grande rádio, tinha sido a grande rádio, a Rádio Nacional, mas na verdade já não era mais tanto. Mas tinha sido descobridora de astros como Emilinha Borba, Marião Duarte, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, todos eles que brilharam dos anos 40 adiante, brilharam através da Rádio Nacional. Mas depois que foi fundada a Rádio Globo, ela tomou conta do espaço. Era a época dos grandes jornais, você tinha o Globo, você tinha o Jornal, que era o concorrente do Globo, dos associados, né, da mesma organização da Rádio Tupi. Você tinha a Última Hora, você tinha a Tribuna da Imprensa, enfim, era uma outra época no Rio de Janeiro. E nessa época estava eu inserido ali. E resultado, né, garoto ainda, muito garoto, mas cedo, isso lá pelos idos dos anos 75, 76,
fui parar no Sistema Globo de Rádio, que, volto a dizer, era um orgulho você trabalhar na Rádio Globo, notadamente, não é? Mas não havia a concorrência que hoje existe, apesar de hoje você ter uma grande rádio, que é o caso da Rádio Tupi, na qual eu trabalhei 23 anos, se somadas as épocas diferentes. E então, na época, o rádio era a única alternativa que havia, de fato, para você saber notícia de momento, não é isso? Porque o jornal é aquela história, apurava hoje para imprimir amanhã. Então o jornal era, na verdade, um grande apoio do ponto de vista da publicidade, porque muitos comerciais, por exemplo, um supermercado Guanabara da vida, um outro desse aqui que está inaugurando aqui perto, que é o... Enfim, eles iriam fazer propaganda no jornal, né, onde ficaria fixo, o cara pegava o jornal de manhã e ia até à noite, lendo as matérias e tal. Era tradição, a pessoa, nos anos 70, muita gente não comprava jornal diário, mas quando chegava domingo, sábado, domingo, tinha jornais que eram a edição de sábado e domingo, a pessoa comprava e os jovens donos de casa, e as mulheres às vezes, que gostavam mais de artigos específicos para elas, os donos de casa ficavam lendo o dia inteiro. Não havia tanta atração. E aí o rádio cresceu, o rádio floresceu, com os talentos do rádio, Valdir Vieira, Paulo Giovanni, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, tanta gente que já apareceu, e fora os que já haviam aparecido à época da Rádio Nacional, mas eu estou focando nos anos 70. Então, ótimo, fantástico, né? As rádios AMs que poderiam ser fortes, mesmo as que não eram tão fortes, precisavam de uma grana razoável para poder montar um estúdio de rádio. Porque, afinal de contas, você tinha ali uma despesa enorme, quer dizer, não só do estúdio propriamente, você tinha, toda a rádio tinha que ter no mínimo 2 estúdios, se pudesse ser 3, melhor, porque tinha o estúdio que estava no ar, o estúdio reserva e o estúdio de gravações, para gravar comerciais, para gravar entrevistas, assim, então. Isso por si só já era, e já é até hoje, um certo investimento. Mas imagine, toda a rádio AM tinha que ter uma torre enorme, de preferência perto da água, né, que é para que a água ajudava a expandir melhor. E obrigado aí o Fábio Vitor dizendo que a imagem está excelente, o som também, que ótimo. Valeu, Fábio. Um abraço a todos vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo, Maurício Dignani e a Elvira Araújo por enquanto, né? Alô, gente, daqui a pouco vão chegando mais gente, mas vai ficar aí na internet. Resolvi fazer essa live falando do rádio, né? E que é onde eu vivi a minha vida inteira. Hoje eu estou nas plataformas sociais, mas por circunstâncias da vida, né? Mas o rádio foi e é a grande paixão. E o que me chamou a atenção, quero agradecer publicamente, porque eu publiquei uma foto ontem nos jornais, estou falando de jornal hoje eu nem teria esse poder. Eu publiquei uma foto que eu vou mostrar para vocês, que foi tirada na época pela Paula Ranieri, estou tentando achar aqui, e me surpreendi com um comentário extremamente gentil de uma pessoa que eu admiro, mas admiro mesmo. A foto é essa aqui, ó. Aqui, ó. Sou eu e o Apolinho. Há 4 anos a Paulinha clicou e aí deu origem a essa vontade de fazer essa live aqui. Porque nos comentários eu me surpreendi com o grande Apolo sendo generoso com relação à minha pessoa.
ele botou assim: Fernando Sérgio, por mais que brilhe em outras plataformas, é um astro do rádio, além de um companheiro exemplar. O mesmo eu poderia dizer dele, mas só que eu acho, na minha opinião, que ele é muito mais. Ele, nos seus, acho que 84 anos, me parece, não sei se eu estou certo, aniversariou recentemente, é um dos exemplos que eu carrego para a vida no rádio. E receber um elogio desses é realmente de comover. Eu o conheci há muitos anos atrás, quando o Silvio Santos inaugurou a TVS, talvez ele nem se lembre disso. Eu fui contratado para fazer o telejornal da TVS, que não era nem SBT ainda, ao lado de uma jornalista chamada Léa Penteado, e o Apolinho fazendo os comentários esportivos. E eu me lembro que naquela época o Apolinho já era o Apolinho, né? E que era uma pessoa de grande brilho intelectual e de simpatia. Tanto isso era verdade que quando ele chegava no estúdio do rádio, as pessoas o cercavam. Né? Primeiro porque, além do talento, além da inteligência, falava de futebol, né? E de uma paixão nacional, que é o clube dele, que é o Flamengo. Mas comentava com uma isenção extraordinária, como até hoje comenta. Ele tem o time dele do coração, como eu tenho o meu é o Vasco. Mas separa, aliás, ele com muito mais propriedade, porque grande comentarista, eu nunca vi e ouvi o Apolinho ser tendencioso pró-Flamengo, mesmo tendo uma grande paixão por esse grande time. Então é muito importante para mim e quero agradecer publicamente ao Apolo esse elogio. Mas voltando à história do rádio, quer dizer, então é uma visão minha, né? Não sei se você vai concordar, não sei se você vai aduzir, acrescer alguma coisa, né? Com licença, daquilo que eu estou falando. Mas, então, na minha visão, lá nos anos 70, né, era um Rio de alegria, é um Rio que não tinha shoppings ainda, né? Eu me lembro, morava em Copacabana, e a Copacabana era muito mais princesinha do mar do que hoje é, né? Não é que não seja importante, é importantíssimo, mas eu digo porque todo o centro, todo o lazer, praticamente, do Rio de Janeiro naquela época, dos anos 70, ele se concentrava na Cinelândia, que era os grandes cinemas, ou em Copacabana, que também tinha grande cinema. Então o footing, né? O que é footing? Uma palavra em inglês que quer dizer a caminhada e tal, as paqueras, elas eram na Avenida Copacabana. Não tinha shopping, né? Você tinha 2 cinemas, o Roxy lá embaixo, e tinha um outro que eu não me lembro mais o nome, e entre esses 2 cinemas ficavam as pessoas andando sábado e domingo, era uma outra realidade, e comentando as notícias do rádio, se o Vasco ganhou, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense. Era uma delícia o Rio de Janeiro naquela época. Primeiro que não tinha a violência que se potencializou hoje, infelizmente. Tanto é que na época eu morava na Domingos Ferreira, né? E numa pensão, numa república de estudantes, uma delícia, com os amigos, 2 Luiz Carlos, um era médico, o outro estava fazendo engenharia, nunca mais vi, o Marley, que era comerciante, e o Cícero. E a gente virou irmão naquela época, né? Cada qual com seu mistério, eu trabalhando em rádio, né? Isso bem no início dos anos 70. E quem perguntava de violência no Rio de Janeiro falava assim: quando você for na Lapa, você tem um certo cuidado, porque a Lapa tem, imagine vocês, tem malandro e malandro tem navalha. Nós estamos falando de navalha, hoje os caras têm fuzil na mão, né? Fuzis. Então era realmente uma outra época. E nessa outra época, o rádio, né? O rádio era o grande companheiro. Hoje, por exemplo, de manhã, estou aproveitando para fazer essa live
porque os meus saíram, foram estar com uma outra família de amigos e tal, e eu fiquei sozinho em casa, né? Porque senão já seria um pouco mais difícil, né? Pelo menos a essa hora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse rádio dessa época, no caso, quando eu estivesse sozinho, como eu estou falando para você, eu ligava o rádio, se eu não estivesse fazendo uma live, que é uma forma de estar falando com vocês, de amor à comunicação, que a minha vida inteira permeou, eu ligaria o rádio para ouvir as notícias. E aí eu vi Haroldo de Andrade, e eu vi, olha só que player de grandes comunicadores, Haroldo de Andrade, Paulo Giovanni, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, meu Deus, Cidinha Campos, né? Pessoas extraordinárias, que a Cidinha, talvez como comunicadora de rádio no Rio, veio um pouco mais tarde, nos anos 70, me parece que ela estava lá em São Paulo. Mas enfim, então o rádio reinava absoluto, né? Porque tinha as rádios musicais, as rádios menos ouvidas até, que era boa para ouvir de música, né? E já naquela época o rádio também invadia o carro, mas no AM, que não era muito bom, né? Porque o AM, toda vez que você passa perto de um transformador, o rádio não se mantinha, por isso que o FM começou a crescer. Mas naquela época, como eu falei, só tinha a Rádio Tupi FM. E então a AM era absoluta. Deu origem às grandes rádios, aos grandes salários, aos grandes cantores. Você quer ficar famoso? Aparece na Rádio Nacional, antes desse período de 70. Você quer manter a fama? Apareça na Rádio Globo, apareça na... Ah, mas e a TV? A TV estava lá, de uma certa forma importante, mas a TV, ela não tinha o imediatismo que tem hoje. Hoje você tem materiais tipo câmera, tipo transmissores menores, né? Que você pode realmente quase ter toda a agilidade que o rádio tem. Ainda hoje, o rádio consegue ser mais ágil, porque é menos complicado nas transmissões, digamos assim, nas transmissões externas. Mas ainda hoje a TV está muito próxima do rádio. Naquela época não. Naquela época você fazer uma transmissão externa, basta dizer o seguinte, que o futebol começou a ser transmitido pela TVE, que é a TV educativa, que era do governo, porque era provavelmente, aí é uma análise minha, não sei se verdadeira, provavelmente o único que tinha dinheiro para ter um como é que chama, um caminhão de transmissões era o governo. Então o governo transmitia o futebol e cedia, ou não sei se era alugado, realmente não sei, cedia as imagens para as demais televisões. Tal a dificuldade que era fazer uma externa. Bom, por que você está contando essa história, Fernando? Estou contando essa história pelo seguinte, porque justamente isso é que mostra a diferença do rádio de hoje, não é? E principalmente para quem, como eu, como a Paulinho aqui citado, como o Clóvis Monteiro, como o Mário Belisário, grandes comunicadores, Garcia Duarte, já veio bem mais tarde, né? O Zé Milson Fabiano, na JB, pessoas que eu gostaria de citar, Henrique Valadão, lá na Rádio Imperial de Petrópolis, na Rádio Difusora, né? Marquinho que já é a parte de sonoplastia, o Marquinho velho, né? Que eventualmente deve estar vendo a gente. Pessoas que militaram no rádio, assim como eu, Fernando Sérgio, também militei. E milito, de uma certa forma, na comunicação até hoje. Então, naquela época, você falava era lei, quer dizer, aspas, né? Eu estou dizendo, o Fernando Sérgio disse, o Paulo Giovanni falou, a Cidinha Campos, né? Com o advento da internet, né? Então a coisa começa a mudar um pouco. Não é que o rádio não tivesse a oportunidade de ser o rádio, não.
Mas o que acontece? Primeiro, a TV. Né? A TV já dava a imagem que o rádio não dava. Tem colegas meus, pessoas brilhantes, a exemplo, por exemplo, que é o Maurício Menezes, os dois Menezes, o danadinho que está lá em Juiz de Fora, falava de futebol, e o Maurício Menezes, nosso querido amigo, grande talento do rádio, extraordinário talento do rádio. Uma vez o Maurício até comentou comigo, foi numa festa do Luizinho Campos, que é outro grande talento do rádio, né? O Maurício comentou comigo que o rádio é a imaginação da pessoa, né? E de uma certa forma está com razão. Você ouve uma voz, você não sabe de quem é, você imagina como é. Havia um caso, inclusive, quando eu era muito menino, na faixa dos 20 para 30 anos, uma coisa assim, eu estava na Rádio Globo e tinha um grande comunicador, que era o Oduvaldo Silva, que já era da chamada meia-idade. Né? Ele estava com, imagine, meia-idade naquela época era 40 anos, 40 e pouco. Hoje ainda é uma pessoa bastante jovem, se soubesse preservar. E ele era um dos astros da Rádio Mundial. Eu também estava lá, né? Eu estava, na época, fazendo participação antes da chegada do Roberto Brizola, que aproveito para mandar um grande abraço. Eu fiz a participação depois com a saída do Eloy de Caro, que é outro extraordinário nome do rádio. Eu fui com licença. O calor e a secura do ambiente que a gente tem hoje em dia tem que molhar as cordas vocais para poder falar. Então, o Eloy foi para São Paulo, junto com o Peixinho, que era um grande produtor de rádio, o Mário Henrique Guimarães, e aí eu fui para Piaçabis pelo telefone, que era um programa era um programa de tarde, perdão, do meio-dia 20 às 4 da tarde. Mais tarde foi lançado comigo na Rádio Mundial, por inspiração do grande diretor Mário Luiz, o Toca Toca Mundial. Também foi líder de audiência. Mas, nessa época que eu estou falando, 76, mais ou menos, o Cirilo Reis, outro querido amigo direto, até hoje na Rádio Nacional, ele tinha deixado a Rádio Globo pela Nacional, e eu fui para o lugar dele fazer o participação, que era de 7 às 9. De 9 ao meio-dia era o Eloy de Caro, meio-dia 20. Não, perdão, desculpe. De 9 ao meio-dia era o Oduvaldo Silva, com o Show dos Bairros. Ele falava assim, tudo bem, tudo em dia, música de Caraí, né? E aí dava o nome, ele tinha uma voz bonita, meio anasalada, baita comunicador, tal de 41 anos. Eu me lembro que o Oduvaldo, quando chegavam umas jovens, porque a Rádio Mundial era Mundi Jovem, era a Rádio do Jovem, era 860, e quando chegava jovem para visitar a rádio, um dia eu peguei o Oduvaldo se escondendo no banheiro, falei, Oduvaldo, o que é isso? Não, é porque eles devem imaginar que eu sou jovem e eu já sou de meia idade. Imagina, eu tinha 41 anos, 42, se tanto. Então essa corrente de pensamento, né, que de uma forma antiga pensa que o rádio é só imaginação. Antiga porque era assim, não há depreciação nisso. Porém, eu já penso diferente. Eu acho que o rádio é sim imaginação, enquanto não tinha a possibilidade de ter imagem. Aí você pode estar dizendo o seguinte, mas peraí, Fernando, você está querendo dizer que o rádio vai concorrer com a televisão? E eu digo não. Veementemente eu digo não. Por quê? Porque não pode, não há como. Porque a televisão é outra coisa, né? Se bem que existe na televisão um calcanhar de Aquiles, na TV aberta. O que é isso? O que é esse tal de calcanhar de Aquiles da TV? É que ela entrega tudo para você pronto. E até bem pouco tempo era tudo pronto mesmo, era tudo gravado com o surgimento do videotape, essa coisa toda e tal.
O que significa que você recebe uma diversão, mas você não pode mudar. Não podia. Não podia. É aquilo mesmo. Ela está passando um seriado de faroeste. Quer ver? Veja. Não quer ver? Não tem outra opção. Ah, mas tem a TV tal, tem a TV tal. E aí, nesses casos das outras TVs, para poder se sustentar, essas outras TVs ficaram alugando cada vez mais espaços para, notadamente, as TVs evangélicas. E agora também até a católica tem. Nada contra as igrejas, nada contra as TVs religiosas, mas isso aí é um nicho especial, não é uma coisa que abrange a todos os segmentos. Então, sobrava quem ganhava mais. Nesse caso, a única que ganhava mais no início era a TV Tupi, depois, infelizmente, ela faliu, ela acabou, e aí veio a TV Globo, tomou conta do mercado até bem pouco tempo. Ainda hoje tem grandes audiências, mas a gente sabe que enfrenta dificuldades até por razões políticas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, primeiro, até 70, 80 mais ou menos, até talvez 85, chegando até os anos 90, na minha visão, o rádio reinou quase que soberano, tendo como concorrente a televisão, que era mais paquidérmica. O que quer dizer paquidérmica? Que ela queria fazer uma coisa melhor a nível de jornalismo, por exemplo, mas não podia. E não podia por quê? Não podia porque não tinha aparelhagem, não tinha facilidade, não tinha dinheiro mesmo. Era mais fácil você fazer um programa Ayrton Perlingeiro no estúdio da TV Tupi, minha homenagem ao grande Ayrton, que eu tive a oportunidade de conhecer, ao Jorge Perlingeiro também, do que você vamos para a rua, vamos fazer uma transmissão na Praça Santos Penha. Cadê? De que forma? As câmeras eram trombolhos maior do que a mesa que eu estou utilizando aqui. Né? E não adiantava nada a câmera se não tivesse o tal caminhão. O caminhão custava não sei quantos milhões. Né? Então, o rádio com esses talentos todos que eu falei, Daisy Lúcide, uma homenagem póstuma, Luiz Mendes, né? Também uma homenagem póstuma, e tantos outros que passaram. Então, fantástico. Além do que, naquela época, o rádio fez uma coisa que aí eu concordo com o Ricardo Henrique, filho do Alfredo Raimundo, que foi nosso diretor na Rádio Tupi, até bem pouco tempo, hoje mora até na Alemanha, e aí digamos assim, uma saudação ao Alfredo Raimundo, que hoje está com o Papai do Céu, foi, sem dúvida alguma, um grande diretor do rádio. Mas o Ricardo, né, ele dizia, uma vez disse numa reunião, que o rádio, que ele tentou, nas rádios que dirigiu, fazer com que o rádio não perdesse o segmento infantil. Mas não conseguiu. Não conseguiu. O rádio virou transmissor de política, cada vez mais dependente, é um outro capítulo que a gente vai falar. Por quê? Porque, como o rádio é uma concessão governamental, então, o que acontece? As próprias emissoras nem sempre podiam falar a realidade, porque senão o governo tirava a verba de publicidade. Outro departamento. Então, é aquela história, quer dizer, mas o rádio reinava. Começa a era da internet. No início ninguém entendia muito bem por que a internet era, mas de qualquer maneira era chique você ter um computador que era um trombolho enorme, todo mundo sabe disso, né? Tinha joguinhos, mas dali a pouco a internet pega para valer. E aí, veja você, primeiro, evidentemente que se tornou mais barato, não é que todo mundo possa ter, geralmente, infelizmente, não é. Quem pode ter rádio no Brasil é político. É político. Se você tem um curral eleitoral, como se diz, aí vão te dar uma concessão de rádio. Aí você vai montar uma rádio objetivando que você se eleja e eleja os seus parentes o resto da vida, na maioria das vezes, para fazer maracutaia lá em cima. E os verdadeiros radialistas
apenas assalariados. Alguns tiveram, como eu acho até que eu tive, algo de exceção, pudemos ganhar um pouco mais, mas isso aí é minoria. A maioria não conseguiu isso não. Então você já começa a observar um país que, na verdade, eu acho que escravizou a comunicação. Isso em Priscas Eras, que até hoje permanece de uma forma parecida, um pouco mudada, mas essa é a realidade. Porque imagine, estou vendo aqui, vivendo, por exemplo, Fernando Pereira, que é um grande empresário. Obrigado, Fernandão. O Fernando fez a firma dele, graças ao talento dele, graças aos esforços dele, como qualquer outro empresário que possa ter sido bem sucedido, e só deve isso a ele. Suponhamos que Fernando Pereira fosse um empresário de rádio. Fernando poderia fazer o maior esforço possível, poderia ter tido o maior sucesso possível, numa emissora reconhecida publicamente, mas detalhe, sempre estaria na dependência do beneplácito do governo. Por quê? Porque o canal era do governo. Aí vai falar mal de mim para ver o que acontece. Então o rádio, nesse sentido, ele está atrelado. Eu acho injusto isso. É uma opinião pessoal que eu tenho direito de dar. Eu acho que deveria ser daquele que investe. Mas com aquela conversa de segurança nacional, essa coisa toda e tal, então desenvolveu-se isso. E aí, se você for puxar, pode ter certeza que um percentual elevadíssimo, talvez, das concessões do Brasil, talvez não, com certeza, são concessões políticas. Orestes Quercia, por exemplo, que já se foi, que eu tive a oportunidade de entrevistar, tem até hoje a família, tem uma rede de rádio. Os marinhos, que não são assim, mas tiveram representantes políticos, né, pessoas atreladas, os associados idem, enfim, é isso aí. Por quê? Porque o rádio e TV são concessões. Bom, mas isso é um outro assunto, que na verdade voltemos à situação do rádio. Surge a internet começa a democratizar a informação. Por quê? Porque a internet não é de ninguém. Não é isso? Ou seja, é de todo mundo. A internet, ela assim, mas tem operadoras, tem coisas internacionais, que são aqueles capazes de fazer, o Facebook, o YouTube e tal. Mas, na verdade, ela democratiza a informação. Nós temos hoje influenciadores digitais, como virou moda chamar, que têm milhões de seguidores e cuja a competência transformada em audiência fez com que eles migrassem para a TV. TV aberta se rendeu. E a TV aberta, de repente, fazia e faz um astro, tem que pagar ele muito e, de repente, descobre que na internet tem pessoas que ela pode ter, talvez até pagando menos, porque já ganham muito pela internet. E essa é a realidade que se encontra. Atenção, senhor diretor de rádio, atenção, senhor produtor. É apenas um raciocínio, eu não sou dono da verdade, mas é de alguém que está há 58 anos na comunicação. Então, o que aconteceu, o que acontece, chegamos aos dias de hoje, o que acontece hoje no rádio, na televisão, é exatamente isso. É que estão meio atônitos, notadamente o rádio e notadamente a TV aberta. Primeiro, voltando àquele raciocínio lá do nosso querido Ricardo Henrique, filho do Alfredo Raimundo, que o rádio não se preparou para o rádio infantil. Você poderia estar se perguntando, mas não, o que é isso, não se preparar? Como é que o Fernando Sérgio, jovem, se encantou pelo rádio? Meu pai, seu Antônio, lá em Juiz de Fora, eu sou de Cruzeiro, São Paulo, mas nascido em Juiz de Fora, meu pai ouvia o rádio. Ouvia o rádio e eu ouvia os noticiários.
menino, 5, 6 anos de idade e tal. Eu via qual rádio? Ouvia a Rádio Nacional, que era na época, nos anos 50, por aí, 55, 56, época que em 54 foi o Getúlio Vargas que se suicidou, e nessa época eu tinha acho que 6 anos, 7 anos. Então, logo após a programação tida e a vida como adulta, havia as rádios novelas e tal. Mas antes da rádio novela à noite principal, havia uma novela para criança, chamado Tio Janjão. Eu adorava o Tio Janjão. Tinha uma voz que falava assim: agora pela Rádio Nacional, o seu programa infantil, Tio Janjão, né? Contando as histórias e as maravilhas. Enfim, aquilo guardava no subconsciente da gente. E eu, menino, comecei a me interessar. Também não havia, nessa época, a TV, para quem tinha, era rico. Acho que a primeiro aparelho de TV que entrou na minha casa, eu acho que eu já era mocinho, já devia ter uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. E olha que isso era uma riqueza, né? E era uma TV de 21 polegadas, preto e branco, que você, de vez em quando, a imagem dançava. Então o rádio era a grande estrela. Isso forma a pessoa. Depois do Tio Janjão vinha para os adolescentes Jerônimo, o Herói do Sertão. E que era bacana, era um herói e tal, escrito por uma pessoa que muito mais tarde eu faria o Noticentro do SBT com ele, a honra de tê-lo como comentarista, o grande Moisés Veltman. Aliás, nesse telejornal era eu, o Correia de Araújo, que tinha brilhado anteriormente, bem mais velho do que eu, na TV Tupi, e o Moisés Veltman comentando, que era também diretor da TV do Silvio Santos aqui no Rio de Janeiro, ambos de saudosa memória. Mas aí, quer dizer, com o surgimento da internet, bem lembrado, acho que alguém lembra do MP3, que toca o que você quiser, que veio depois, né? Então, primeiro vem a internet, depois os computadores são colocados à venda, as pessoas vão comprando para fazer joguinhos, para escrever. Era uma forma muito melhor de escrever do que a máquina de escrever que eu peguei, né, no jornalismo, porque a máquina de escrever você tinha que bater com força, tinha que usar papel carbono para poder tirar uma cópia. E de repente não, de repente o computador caseiro, ele fazia isso, era um trombolho, mas fazia isso. Mas ninguém imaginava. Aí aparece a internet discada, e dali a pouco a gente começa a se familiarizar com a internet, e dali a pouco aparece a internet tal como ela é no dia de hoje. E aí muda tudo. E por que muda tudo? Mas muda como? Os grandes rádios não estão aí? Bom, eu acho que hoje no Rio de Janeiro, nós temos uma, que é efetivamente a Rádio Tupi, até pelo resultado. Temos outras emissoras portentosas, né, que aí são segmentos religiosos, como é o caso da Melodia, como é o caso a JB, que é musical, né? Nada contra. O que eu estou dizendo é o seguinte: o rádio musical, você tem um investimento menor do que uma rádio como a Tupi, por exemplo, né? Como a Globo antiga, por isso que a Globo se apequenou. Muita gente pergunta, se apequenou porque não aguentou. E ainda hoje tem essa briga política da Globo com Bolsonaro com a Globo, aí que a coisa desanda mesmo. Por quê? Por causa das dependências, né, de verbas que tradicionalmente, quem sempre patrocinou, a maior verba do rádio, ela veio de organizações oficiais, tradicionalmente, do governo federal, do governo estadual, do município. Então, isso já não é tão assim nos Estados Unidos, mas aqui é. Por quê? Porque a verba
do empresário particular já não é tão grande quanto o governo dispõe, porque arrecada imposto de todo mundo, a gente sabe o quanto arrecada de imposto. Então, as emissoras, de uma certa forma, elas ficam nessa dependência. Vai ter verba do Banco do Brasil? Oba! Vai ter verba da Caixa Econômica? Oba! Vai ter verba da Eletrobras? Oba! Essas eram constantes por razões políticas. O político, seja ele de qual partido for, ele quer ser reeleito. Então ele investe maciçamente durante o ano inteiro. Não é o caso do empresário particular. Ele investe sazonalmente. Então daí é aquela história. Mas as verbas eram poupudas, porque na época que eu falei de vocês, nos anos 70, eram poucas as emissoras. No máximo 10, 5 de expressão. Então, oba! Agora, meu irmão, agora vai contar o número de FMs que o Rio de Janeiro tem. E umas que, na verdade, são interessadas e endereçadas para o segmento religioso. Então já diluiu a verba. Com o advento da pandemia, diluiu mais ainda. Porque se potencializou, ainda relativamente pequeno, mas se potencializou muito a internet. E aí a internet se moderniza, a internet faz com que haja os tablets, faz com que haja computadores como esse que eu estou aqui com ele, que até foi do meu filho, que está lá em casa. Opa, acidente. Acontece, quase caiu, mas não caiu não. Enfim, computador, né, relativamente pequeno, aquele de 13 polegadas, tem os tablets, e aí ficou tudo muito mais fácil. E aí um dia Fernando Sérgio deixa a rádio, deixei porque não me pagavam mesmo. Foi uma crise, uma pena que tenha crise, tomara que Deus que eles tenham um desenvolvimento fantástico, extraordinário, tem grandes comunicadores ali, pessoas que eu reverencio, mas houve aquela crise, né, de leitinho e tal. Eu falei, não, já dei minha contribuição. Fernando, alguém me pergunta se um dia não voltaria, é condicional. Talvez um dia eu possa voltar ou não, mas sair, não, peraí, eu, graças a não ter me acomodado, eu estudei informática de uma forma, digamos, autônoma, né, de uma forma, tem até um termo autodidata, digamos assim. Logo que a informática saiu, havia uma amiga que o Fernando Pedreiro, que está me vendo aí, há de se lembrar, essa amiga, a doutora Creuza Lacerda, sempre uma pessoa, hoje também está com o Papai do Céu, isso nos anos 80, ela liga para minha casa, Fernando, olha, tem um professor aqui que vai me ensinar informática, eu preciso para o escritório, você não quer dividir comigo? Que vai ficar mais barato e tal. Eu fui dividir, fui para a casa dela aprender. Então não é que eu saiba tanto, mas alguma coisa eu sei, né? E aí passei a entender que as pessoas de mais idade, elas têm que se atualizar até para evitar o mal de Alzheimer, não é? Você tem que dar força à tua mente, tem que ler, tem que estudar, a vida é assim. E isso me beneficiou nesse momento em que, em 2016, eu deixei a Rádio Tupi. Por quê? Porque eu pensei, eu não vou parar, embora eu esteja hoje já aposentado razoavelmente, minha mulher idem, embora a gente também lute com uma firmazinha e tal, mas eu vou fazer um programa. Eu vou fazer um programa e descobrir o que todos os jovens já descobriram. Que hoje, quem diria, né, que hoje você pode fazer um programa ou uma live, como eu estou fazendo agora, direto da sua casa, ou de onde você quiser, da rua, do que for, com um celular. Imagine você a dor de cabeça, caso eu fosse, graças a Deus não sou, dono de uma emissora de rádio AM, com uma parafernália que foi gasta, né,
Porque você só uma torre de transmissão, quanto é que não fica aquilo com a cabine embaixo? Os estúdios e tal. O que fazer? Então o que aconteceu? Os FM se tornaram muito mais simples e muito mais fáceis de se fazer. Recebem hoje a concorrência das emissoras comunitárias, que são mais simples ainda, e agora recebem ainda mais a concorrência das rádios web, das rádios da internet, que qualquer um pode fazer da forma que eu estou fazendo, só ampliando a sua transmissão. E também, bem lembrado, dos MP3, aquela coisinha de nada que você tem 2 horas de música, então você bota no teu rádio, você ouve as que você quer ouvir, você pode selecionar. Então está na hora, a meu ver, das emissoras de rádio que queiram sobreviver, e eu acho que irão sobreviver, mudar essa realidade, perceber que agora não é um estúdio fixo, agora é um cenário. Não adianta você ter uma mesa muito bonita, pomposa, com microfones maior do que essa capa desse óculos aqui. Olha lá, olha só, dá uma olhada. Olha só, eu quero ver a cara do Fernando Sérgio. Não vejo. Por quê? Porque eu só vejo o óculos. Quer dizer, por quê? Porque o microfone tem um tamanho, é maior do que a capa do óculos do Fernando. E fica aquilo parado. Ah, que maravilha. De início, olha assim, nossa, que beleza, que altar. Ninguém quer altar para emissora de rádio. Então, se você muda o cenário, quer dizer, eu vou sair com isso aqui, talvez eu precise. Olha como a coisa se torna mais interessante, né? Você vai virando assim, você vai vendo N referências de imagem que você possa ter, N referências. Então, quer dizer, emissoras vão descobrir a mobilidade. Imagino que vão descobrir se quiserem sobreviver. Vão descobrir que um cenário é mais interessante do que uma mesa. Claro que você pode fazer uma mesa de debates, mas de repente um programa de entrevista, por que você mantém um cara na mesa? Ah, para servir cafezinho? Ele pode tomar um cafezinho da forma que eu estou tomando aqui. E fora a proposta das televisões do dia de hoje, que são muito mais modernas. As televisões importaram os programas do rádio e aprimoraram. Então você encontra aí programas como agora o É de Casa. Outro dia eu conversava com o Zé Carlos Cataldi, que foi um grande jornalista aqui do Rio, está há 11 anos fora, e nós dois apresentávamos nos anos 80 na TV Rio um programa de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E ele até comentava do É de Casa, que agora é semanal, que é um bom programa, distrai. Mas é aquela história, você não quer, você passa para televisão. Você não quer, você passa para a TV a cabo. A própria TV a cabo hoje está ameaçada pelos streams. O que é stream? Stream quer dizer em inglês transmissão. Digamos assim, hoje até o Telecine parece que é streaming. Mas é aquela história do, como é que chama, meu Deus? Netflix. Né? Você vê filmes maravilhosos no Netflix. Então, ao invés de ver violência, por que você não vai ver um filme? Ah, você não gosta do Fernando Sérgio apresentador? Tchau, Fernando. Pá, saí fora, vou ver um filme. Tudo isso pulverizou um pouco mais o universo comercial que gastava no rádio. E hoje em dia se faz necessário ao diretor de rádio, ao diretor de programa, que pense nisso. Não é vergonha a pessoa ficar mais velha. Não é vergonha, pelo contrário, é sorte, ou diria mais, competência. Mas a pessoa não pode deixar de se atualizar. Essa é a grande mensagem desse vídeo. Enfim, a todos vocês, eu acho que estou falando de rádio, estou falando de televisão, estou falando da internet, mas eu penso que
Isso aí vale para outros setores também, não só da comunicação, mas para outros setores profissionais. Queria convidar vocês no final dessa live para, se puder, se achar que vale a pena, me acompanhar no programa Fernando Sérgio, que acontece de segunda a sexta-feira, de 4 da tarde às 5 da tarde. De 4 às 5 da tarde, no meu perfil do Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. E que depois vai para a fanpage Fernando Sérgio Comunicador. E que depois vai para o meu canal do YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio. Fraterno abraço. Se você for no YouTube, por favor, inscreva-se, que é muito importante que você se inscreva. E mais do que isso, toca lá no sininho, porque toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você será avisado. Muito obrigado, bom fim de semana, até segunda, namastê.